Ei, meu povo! Bom, hoje a gente vai começar aí mais um vlog de leitura e dessa vez a gente vai ler. Eu ia falar assistir. E dessa vez a gente vai ler aí O Fantasma do Mercado das Sombras. Eu demorei muito tempo para me finalizar esse livro. Eu sei, vocês vão acompanhar aí durante a leitura desse livro, durante o vlog, né? Mas aqui está o vlog para vocês, finalizado, todo bonitinho. Eu fui fazendo vlog a cada final de conto, porque esse livro aqui é um apunhado de contos a respeito do irmão Zacaria e sua busca pelo redondeio perdido. Então, assim, é um livrozinho assim, legalzinho, eu gostei bastante dele, vocês vão acompanhar aí durante a minha leitura. E no mais é isso, gente. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rochepé, e assiste aí meu vlog de leitura bem grande. Gente, então, tô lendo aqui O Fantasma do Mercado das Sombras finalmente. E vou fazer nosso vlog de leitura. Só que o vlog de leitura aqui vai ser por conto. Não vai ser por páginas, apesar de que acaba sendo, né? Porque a cada 50 páginas é um conto diferente. Então eu acabei de ler Longas Sombras. E aqui, nesse conto, a gente vai saber um pouco sobre o que aconteceu com o menino Matthew, né? Porque que ele é daquele jeito quando a gente começa a ler Corrente de Ouro. As últimas horas, a gente entende o porquê dele ter se tornado aquele bêbado, aquele alcoólatra, aquela coisa toda. A gente entende aquilo, porque aqui nesse primeiro conto vai explicar aquele. Pelo que eu andei vendo aqui, esse conto vai ser o Jen como a peça principal ali, que nem. Aqui começou com o Jen encontrando o Matthew, mas não foi sobre o Jen necessariamente. Ele tá ali como uma peça. Eu acho que, pelo que eu entendi aqui, vão ser assim os contos. O Jen e o Mercado das Sombras como duas peças centrais aqui nessa história, ou apenas guiando determinada história. Mas aqui a gente viu que a razão do Matthew ser daquele jeito é porque ele se deixou levar pela história do Alastraí, né? E ele comprou ali uma porção da verdade para colocar no copo da mãe dele ali, para a mãe dele contar a verdade para ele. E aquilo resultou na mãe dele passar mal e acabar perdendo o bebê, que ela estava grávida e ele não sabia, ninguém sabia ainda. Ela estava grávida e ele acabou causando a perda desse bebê. Então ele se sente muito culpado e essa culpa dele faz ele se tornar aquele personagem que a gente conheceu ele em Corrente de Ouro. O que é estranho, porque na hora que começou aqui o livro e o Jen encontra ele no Mercado das Sombras, ele é uma pessoa completamente diferente. Ele é completamente diferente, porque ele brincando, sorrindo, a coisa mais alegre e tal com todo mundo, e eu fiquei... E o James é todo recatado, todo nerdzinho, quietinho. Gente, que personalidades trocadas são essas? Então, assim, o primeiro conto foi legal saber o que aconteceu com o Matthew. Eu acredito que eles ainda vão abordar esse tema de novo lá no livro As Últimas Horas, né? Porque precisa contar lá também o que aconteceu para ele ser desse jeito. Mas de todo jeito foi legal ler aqui. E eu tô gostando bastante de ler esse livro. E eu finalmente leio ele. Gente, eu tô aqui editando o vídeo. Aí eu lembrei que eu não fiz. Gente, já faz tanto tempo que eu não leio, sabe? Que eu tô na correria. Que assim, eu parei pra me vir aqui conversar um pouco sobre o último conto que tá aqui dentro de O Fantasma, né? E eu não sei se eu cheguei a falar isso Vamos falar qual é esse conto, né? Deixa eu só ver o nome dele aqui. Cada conto tem um nome, né? Então vamos lá. Esse conto que eu li agora foi Todas as Coisas Extraordinárias. Ele vai narrar sobre a Anna Lightwood. Se você leu o livro... Aqui, ó, tudo isso aqui é Cassandra Clare. Se você leu Corrente de Ouro, você conheceu
a Ana. A Ana, ela é... Eu vou te falar que eu sinto, assim, por mais que eu fale que eu não quero, chega, homofobia, aquela coisa toda, eu acho que dentro desse universo aqui eles aceitam muitas coisas que, parando para analisar na época em que se trata isso, eu acho que deveria ter pelo menos um pouco de ressalva a respeito disso, já que no tempo atual teve ali um certo desconforto a respeito de alguns outros personagens. Então, eu comecei lendo o livro da Corrente de Ouro para depois vir aqui ler sobre o fantasma. E lá eu já sou introduzido na Ana, já sou introduzido com essa personagem Ana, que é essa mulher que se veste com roupas masculinas, né, para a época ali de 1900. Ela veste roupas masculinas, ela é lésbica, né? Pega Londres, as mulheres de Londres, tudo ali tá ali, ó, na palma da mão dela. E ela tem ali o seu lado ali, né? Você lendo Corrente de Ouro, você vai conhecendo a Ana e esse lado dela, sedutor, com essa pegada ali mais masculina. A famosa caminhoneira. Aí vindo aqui no livro aqui do fantasma, esse conto do fantasma, a gente vai conhecer o antes da Ana se tornar essa personagem. Então a Ana, aqui nesse conto dela, a gente vê ela vestindo com roupas femininas, um cabelão, uma menina mais insegura, que tem ali sua primeira paixão e tem a sua primeira vez ali o coração quebrado, aquela coisa toda. E ela ali, ela se disfarça vestindo com as roupas masculinas, mas é ali que ela se encontra. É ali que ela se vê, né? Então, assim, ela é uma mulher que gosta ali de uns trejeitos ali, de umas... As roupas, de se portar ali uma questão mais masculina. Não sei se a Ana se enquadra ali dentro da questão ali da transexualidade, ou se ela somente é uma mulher lésbica que gosta de vestir umas roupas mais masculinas. Não sei, ainda não deu para decifrar isso aqui no livro ainda. Mas o conto dela é muito legal de se ler, sabe? Vendo essa transformação, essa virada de chave da personagem. Então, assim, eu já falei isso em vários outros livros, em vários outros vídeos a respeito da diversidade que a Cassandra Clare traz para os livros dela. E eu amo que ela introduz em todos os livros, que ela conta com naturalidade. Você não sente essa forçação a respeito dos personagens. É uma coisa natural, é um amor natural, é um comportamento natural do personagem, sabe? Não é aquilo de vou colocar para poder lucrar. Não é isso. Você sente a naturalidade desses personagens, dessas sexualidades dentro desse universo. E isso é uma coisa assim que eu amo a Cassandra Clare por causa disso. Então, aqui nesse livro a gente vai, nesse capítulo a gente vai conhecer o antes da Ana se tornar a Ana da Corrente de Ouro. Então, assim, eu gostei bastante de ler esse capítulo. Eu ainda acho que esse primeiro e esse segundo capítulo poderia ser introduzido lá nos livros mesmo. Por exemplo, Corrente de Ouro poderia ter ali um epílogo, que seria o capítulo do Matthew. E um prólogo ou um epílogo? Eu esqueci a ordem das coisas, mas poderia começar ali com o capítulo do Matthew, né? Contando o que se tornou. E depois o capítulo da Ana, sabe? Ou até mesmo o capítulo extra, já que tem capítulo extra aqui nesses livros. Poderia ser esses dois. Não sei agora como vai ser a história, já que já vai pular para 1937. Então não sei como é que vai seguir aqui. O Jeremiah, o irmão Jeremiah, tá sempre introduzido aqui nas questões. O Jem. Mas eu não sei como é que vai ser aqui a trajetória aqui agora depois desse livro. Eu ainda acho que esses dois capítulos estão muito desconexo com o que é proposto aqui. Mas eu gostei de ler. Então, meu povo, o que pega? Eu acabei lendo aqui Aprendendo sobre Perdas.
esse é um continho aqui, né? Bem pequeno. Acho que ele deve ter o quê? 30 páginas, ou um pouco mais que isso. Ele aqui, pra mim, ele foi o mais aleatório daqui, que não levou a gente pra lugar nenhum, sabe? Não me trouxe a lugar nenhum, não me levou a lugar nenhum. Então, assim, esse conto aqui vai contar com o Jem, no caso, o irmão Zacaria, ele indo pro mercado, encontrando a irmã de ferro, né? Emily? A irmã Emília. Ele encontra ela lá, os dois conversam e tal. Estão investigando ali que tem um Adamas por ali. Aí nisso eles vão acabar chegando no Belial ali, né? O pai da menina, como é que é o nome dela? Da Tessa. E nisso, a Emília acaba ameaçando ele, falando assim que eles vão lá pegar a dama de volta. Aí ela ameaça ele pedindo meio que um favor, que quando o momento que o momento final do Will, que o Jem pudesse despedir dele. Então, basicamente, esse conto foi isso. Eles buscando esse Adamas com o Belial. E o Belial, né, fazendo aí esse arranjo aí pro o Jem se despedir do Will quando o Will morresse. E acontece isso no final, né? Que o Jem sonha com o Will. E os dois estão ali jovens em Xangai e se divertindo, e aquele é o momento final do Will. Então ali a gente sabe que o Will morreu nesse período aqui, né? Então basicamente esse capítulo foi pra isso. Foi sobre isso. Então assim, é legalzinho, mas assim, não levou a gente pra canto nenhum, pra lugar nenhum. E novamente esse poderia ter sido um capítulo extra em algum livro. Gente, acabei de ler mais um continho aqui, mais um capítulo, né, desse livro. E, sim, eu tô demorando a ler ele porque é muita coisa na minha cabeça. E hoje eu tô indo pra um plantão 24 horas, amanhã eu folgo, domingo eu faço outro plantão 24 horas, então, assim, tá corrida a vida, né? É a vida do trabalhador brasileiro. A gente se fode. Mas o que acontece? Esse daqui, o nome dele é... Deixa eu ver o nome desse conto. Um Amor Mais Profundo. Esse conto ele vai se passar em 1940 e a gente vai rever alguns personagens. A Catarina e a Tessa, elas estão... Tá se passando durante a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. As duas estão servindo ali como enfermeiras durante a guerra, ajudando os feridos e tal. Elas estão criando essa vida delas. Já se passou alguns anos desde a morte do Will, se não me engano, 3 anos desde a morte. E a Tessa ainda tá no luto dela, tentando seguir com a vida ali. E esse foi o meio que ela achou de se curar, de lidar com o luto dela, ajudando outras pessoas em meio à violência da guerra. Nisso, em contraponto, tem o como é que é? Zacaria. O irmão Zacaria, né? O Jem. Ele ainda tá na investigação ali sobre o redondeio perdido. E no meio dessa investigação toda, ele acaba se deparando com um carinha fada lá. E ele fala com o Jem pra ficar fora disso, que ele tá interferindo. E ele acaba ferindo o Jem. Nisso dele ferir o Jem acaba recorrendo à Tessa, mas a Catarina, ele vai atrás dela. E as duas partem ali pra poder ajudar ele, salvar ele. Nisso no meio da guerra. E acontecendo bombardeio, e elas fugindo de um canto pro outro pra tentar salvar o Jem. Aí elas chegam na casa da Catarina lá. E elas tentam curar ele lá, né? Uma coisa que eu fiquei me questionando o tempo todo, quando tava acontecendo tudo, é que elas pegavam um carro, fugiam pra um canto, aí bombardeio. Aí eu ficava, por que elas não foi no cantinho, abriu um portal e foi pra casa da Catarina, gente? Era mais fácil. Mas não, teve todo o percurso. Acho que não fizeram isso, porque senão não ia ter história, né? Porque grande parte ali do percurso é a história. Então, nisso, elas ajudam lá, o Jem vai se recuperando. E nisso, coisas vão sendo trazidas de volta, né? Que é o sentimento da Tessa por ele e dele pela Tessa. Aí a Tessa, ele tem uma conversa ali, né? Profunda
sobre os sentimentos deles e como tá sendo lidar com a ausência do Will. Como tá sendo pra ela lidar com isso, e ela sente falta do Jem. Ela queria poder ver mais ele e tal. Só que o Jem tá focado ali nos Irmãos do Silêncio. Fala que ela não pode, ele não pode ter esposa, não podem ter uma vida juntos e coisa, né? Aí ele vai falar pra ela, né, o que ele tava procurando, que é o Herondale perdido. Aí a Catarina Loss conta a história pra ele, que eu tenho um vídeo aqui no canal a respeito do Herondale perdido. Vai lá dar uma olhada. E ela conta pra ele o que aconteceu. Aí eles concluem que aquele Roland lá do... O Jem já sabia, né? Mas aquele Roland lá do... O mágico que o Jem encontrou lá no último conto, né? Que era um mágico e tal, e ele acabou fugindo. Aquele ali é o descendente do Herondale, né? Ele é um Herondale perdido ali e ele tá correndo risco, tá correndo perigo, porque o pessoal lá, a galera das fadas estão atrás dele para poder fazer alguma coisa. Acontecer alguma coisa ali que o pessoal da fada tá atrás deles. É tão sério o negócio que a ponto deles tentar matar um irmão do silêncio para poder tirar ele do caminho. Então o negócio tá tenso. E aqui talvez a gente descobre aí o que aconteceu, o que esse Roland se meteu. E nisso termina ali com os dois, cada um seguindo o seu caminho, né? O Jem voltando para a missão dele de achar esse Herondale perdido, e a Tessa ali de enfermeira e tal. Próximo conto vai se passar aí já uns 40 anos, então vamos esperar para ver o que vai sair disso, né? Gente, eu acabei de ler aqui o conto. Eu peguei aqui hoje de manhã. Olha, eles não dão sossego. Ó. Hoje de manhã eu peguei para me ler e consegui ler aí um capítulo não, né? Um continho aqui que é Os Perversos. Ele se passa em 1989, se não me engano. E assim como os outros, ele vai passar pelo mercado das sombras, né? É 1989 que ele se passa. Ele vai passar pelo mercado das sombras e trazer os personagens que a gente já conhece. Temos aqui personagens que a gente já conhece na história. Porque esse daqui se passa ali no comecinho do círculo, né? A galerinha do Valentim mostrando as garrinhas deles, vendo o que eles são. Uma coisa que aqui a gente vai acompanhar o Jem, né? O irmão Zacaria, e a Cynthia. Quem é essa Cynthia? Cynthia é uma caçadora de sombras de 17 anos. Ela é apaixonada secretamente pelo Herondale, né? Como sempre tem alguém apaixonado por um Herondale. É incrível isso. Ela é secretamente apaixonada por ele, só que ele é casado com a irmã do Luke. Aí ela conta um pouco da história dela, de vida, né? Que a vida dela foi bem sofrida. Ela sofreu muito na mão dos pais dela e tal. Então, a gente vai acompanhando aí a trajetória dela. Ela se encontra com o Jem, né, o irmão Zacaria, em determinado momento ali do conto. Eles trocam um papo ali, que é a primeira vez que eles se veem. Depois ela acaba cruzando o caminho junto com a pessoa que o Jem tá procurando. Porque o Jem tá procurando o Herondale perdido, né? E no caso aqui, ele acaba encontrando os pais do Kit, né? Só que aqui ainda eles não tiveram o Kit, né? Ainda faltam uns anos aí, acho que 10 anos depois que eles vão ter o Kit, se não me engano. Mas aqui a gente acompanha um pouco a história deles, que a Herondale perdida, né? A Rosemary, ela tá sempre correndo, ela tá sempre fugindo, porque tem muita gente atrás dela. Então, a gente acompanha ali esses caminhos se cruzando, né? Do Jeremiah e da Rosemary com a Cynthia. Então, nisso a gente vai acompanhando ali para ver a história deles. Uma coisa assim, que eu acho que faltou um pouco de coragem da Cassandra Clare, é colocar os participantes do círculo como pessoas más, sabe? Porque ali, em todo momento ali, o que dá a entender sobre os participantes do círculo é que eles são inocentes, foram manipulados pelo
Valentim, aquela coisa toda. Eu queria que ela colocasse lá, não, eles são realmente maus, eles querem fazer isso, eles gostam, eles simpatizam com o que o Valentim tá propondo ali, sabe? Por mais que eles sejam pais daqueles personagens que a gente acompanhou e tudo mais. Eu queria que... Ai, minhas costas. Eu queria que ela colocasse um pouco disso, sabe? Tivesse a coragem de falar, os pais deles são maus, eram maus. Então, aqui a gente acaba acompanhando um pouco aparece também o Robert, mais o pai, né, do Jace. E é isso, sabe? Foi legal acompanhar um pouco da história do ciclo, que eu acho que é uma coisa que eu queria ver um pouco mais sobre essa trajetória do Círculo e o Valentim com aquela galera toda. Foi legal acompanhar. Aqui nesse capítulo temos isso. E ali a gente vê que o caráter da Cynthia é questionável. E é isso que eu gosto. Então, mas é isso, gente. Vamos pro próximo conto, que eu não sei o que é. Mas sobre quem que vai aparecer. Mas eu tô ansioso pra me assistir. Ó, pra me ler. Gente, acho que eu nunca demorei tanto pra me ler um livro da Cassandra Clare. Sinceramente, viu? Não. O cadê? Esse livro aqui, ó. O do Magnus e do Alec, eu demorei bastante também. Aqui eu acabei de ler o conto que é Filho do Amanhecer. Aqui nesse conto a gente vai ver o irmão de Jeremiah, Zacarias, o Jem, conhecendo algumas pessoas, né, importantes para as histórias a seguir. Aqui ele vai conhecer o Rafael e o Rafael vai falar com ele que está acontecendo ali um certo contrabando de Yenfeng. É esse o nome, né? É Yenfeng. Tá rolando um contrabando desse aí pra Nova York e o Rafael não tá gostando desse contrabando. Aí ele vai atrás ali do irmão pra poder ajudar ele a lidar com isso, né? Aí o Jem fala com ele, né? Você já foi atrás, né, da galera lá dos Caçadores de Sombra de Nova York pra ver. Só que isso foi isso acontece um pouco depois do Círculo e companhia, né? Então ele fica meio receoso em procurar Caçadores de Sombra, ainda mais lá de Nova York, que Gente, eu esqueci o nome do lugar. Cara! A instituição lá é cuidada pelos Lightwood, eles faziam parte do Círculo, né? Aí eles ficam meio assim, mas o irmão fala, ó, vamos lá, vamos conversar e a gente vai dar um jeito nisso. Então nisso eles vão aos programas, vai lá, conversa com os Lightwood, junta todo mundo e vai lá combater isso. Nisso a gente fica sabendo da chegada do Jace para ser adotado ali pelos Lightwood, né? Que os Lightwood estavam para receber ele ali. No Instituto. Então a gente acaba acompanhando aí a chegada dessa galera, né? Lá em Nova York. O Jace, aí ele luta ali. E você vê como que o Jace, ele era um pouco mais traumatizado quando ele era mais jovem. Porque ali, você vê, depois quando você vai vendo um pouco dele aqui nessa história, que é bem pouco mesmo, você vê o quanto que a criação que o Valentim fez com ele danificou esse menino. O menino, assim, tá prejudicado das ideias, real. Sabe, a ponto dele se machucar ali e não pedir ajuda pros adultos, que ele tem medo. Aí ele fala, não, nunca mais vai acontecer, que não sei o que tem. O povo fica, meu querido, nós somos caçadores, então isso vai acontecer você querendo ou não. E tá tranquilo, só avisar, a gente faz ali, ó, com a Estela ali, ó, e bora pra frente. Aí ele fala que nunca queria ter parabatai. Aí o Jem, que acaba conversando com ele, fala sobre a importância do parabatai e tudo mais. Então, assim, foi legal aqui porque a gente viu a introdução e como que o Jace chegou na família Lightwood. Que é uma coisa que eu nunca parei pra pensar, nem, sabe, me perguntei como que aconteceu, mas foi interessante de ter essa informação aqui. Então, assim, até o próximo conto, que vai ser o conto A Terra que Perdi.
Esse aqui deve acontecer mais ali pra época da Guerra Maligna, porque esse passa em 2012. Então vamos esperar aí pra ver o que passa disso, né? Gente, então, li mais um continho aqui, né, do fantasma. E, assim, esse conto aqui vai falar sobre a seguinte questão. A gente vai para Argentina, Buenos Aires, onde o pau tá quebrando. O Jem achou uma pista que leva para lá, para Buenos Aires, só que a pessoa que pode dar essa pista para o Jem só vai aceitar falar com o Alec. Então nisso a gente tem o Alec envolvido aqui na história. Então nisso a gente vê o Alec, a Lily, a Tessa e o Jem indo para Buenos Aires investigar a questão do Redondel perdido. Chegando lá a gente encontra uma outra questão, porque lá a gente vê que o pau tá quebrando. O pau tá quebrando, o instituto de lá, a pessoa responsável pelo instituto de lá, ela é corrupta, tá treinando os caçadores de sombras para ser mercenários. Eu achei legal. Eu achei legal a história que eles deram pra lá, sabe? Então nisso a gente acompanha ali, né? Ao mesmo tempo eles investigando sobre o Redondel perdido e investigando ali com a corrupção da Clave e tentando impedir isso. E pela primeira vez na vida, eu gostei do Alec. É a primeira vez que eu gosto do Alec. Eu gostei de ver o Alec aqui de ler o ponto de vista dele, de ler sobre ele aqui nesse conto. Foi a primeira vez, gente. Porque assim, eu já venho falando que eu não gosto do Alec. O Alec não é um dos meus personagens favoritos, nem é um personagem que eu gosto. Eu não gosto dele. Então, ler sobre ele foi muito legal, esse conto. Eu curti, gente. Incrível que pareça, eu curti o Alec nesse conto. Aí que a gente também tem também quando ele conhece o novo filho adotivo dele, quando ele adota esse novo filho, né, o Rafael. E a gente vê tudo isso aí acontecendo. A gente tem aqui o resumo sobre o Redondel perdido, que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Redondel perdido. Então a gente fica sabendo da história deles, de como sucedeu a história do Redondel perdido, que é bem legal aqui de acompanhar. E o que aconteceu. A gente tem também algumas menções aos livros das últimas horas, né? Os personagens de lá. E assim, eu gostei muito desse conto. Eu gostei muito de verdade. Então assim, aqui na verdade a gente tem menção o livro do Alec, mais do Magnus, né? Que é os Pergaminhos Perdidos. Como é que é o nome, gente? Eu esqueci o nome da trilogia. Mas a gente tem menção a essa trilogia. A gente tem menção à trilogia As Últimas Horas. Então, assim, a gente conhece um pouco mais aqui sobre esses personagens. E eu gostei bastante. Eu espero terminar de ler esse livro essa semana. Antes de mais nada, não é a primeira vez que eu apareço assim nesse canal. E com certeza não vai ser a última. Eu estou hidratando meu lindo cabelinho. Bom, meu povo, que pega esse aqui? Gente, esse último conto aqui, ele foi muito legal de ler ele. Através do sangue, através do fogo. Esse aqui ele vai falar sobre o Jem, mas a Tessa chegando de fato a herdeira ali, né? A última Redondel. Só que quando eles chegam lá, ela tá morta. Porque eles chegaram tarde, né? Ela acabou sendo morta ali pelos soldados da fada lá, que é aqueles mó cabuloso, que a gente vê lá em Dama da Meia-Noite. É Dama da Meia-Noite? É isso mesmo, Dama da Meia-Noite. Então a gente vê esses soldados lá nesse livro que eles aparecem, eles matam ela. E nisso eles começam a investigar ali, porque pra saber o resto da vida deles, né? A outra parte. Aí eles vão atrás do filho dela, né? Que eles sabem que ela tem um filho. Aí a Tessa entrando na mente dela ali, acaba se transformando nela. Eles vão no bar, num barzinho ali, né?
no Mercado das Sombras, só que lá eles são atacados e a Tessa, ela começa a se perder na transformação. Então nisso a gente passa a ver ali flashbacks da Tessa, flashbacks da Rosemary. E entender melhor como que foi a vida da Rosemary, né? De como ela começou ali. Ela não entendia muito bem os pais dela querer. Ela sabia de tudo, né? Que envolvia a vida dela, só que ela queria ficar num lugar, curtir a vida, aproveitar a vida, e ela não entendia a preocupação que os pais dela tinham com ela. Só que a partir do momento que ela vira mãe, ela passa a entender essa preocupação, né? Então, a justificativa, a alternativa que ela usa para poder salvar o filho dela é se afastando dele. Então, ela tem o neném, entrega o neném pro pai, que é o Johnny Hook, e ele vai embora com a criança. Ela fica sem ver ele. Ela vai para um lado, eles vão pro outro. Aí, nesse momento aqui, é quando ela sente saudade, ela vai querer lá, de algum jeito, entrar em contato, que é quando ela é atacada. Então, esse conto aqui termina com casando com o final de Dama da Meia-Noite, né? Que é quando o Jem mais a Tessa invade a casa do Johnny Hook, salva o Kit, aquela coisa toda. Então esse daqui é o final desse conto, casa com aquele final do Dama da Meia-Noite e o encontro com o Kit e tudo mais. É o final, não é a metade do livro? Não lembro. Mas ele casa com essa parte do livro, né? Então, assim, foi legal ver que até chegar no momento ali. E agora, pelo que eu entendi aqui, o próximo conto, né, que é o Mundo Perdido, ele vai ser 1 ano após isso que aconteceu. O Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras e Rainha da Escuridão se passa em 1 ano. Não sei. Sei que vai se passar 1 ano desde quando eles pegaram ali o Kit. Gente, eu pensei que esse seria o último conto desse livro, mas na verdade não, era o penúltimo. Esse conto ele vai focar um pouco mais no Ty e a Liv, em como eles estão, do que no Jem, né? Porque a gente acompanhou o Jem até agora. Ele já achou quem ele deveria achar e agora a gente teve aqui um deslumbre ali do Ty. O Ty, ele tá na escolomância, ele tá treinando ali, ele tá fazendo pesquisas a respeito da Liv em sua nova forma. A gente tem informações aqui de dentro da tropa, né, para os próximos livros ali a gente tá a par de algumas coisas. Então, assim, nesse livro a gente acompanha mais essa trajetória, né, dele, estudando ali a forma da Liv, como a Liv tá. A gente vê que ele e o Ty não se falam. Dói meu coração. Que ele e o Ty não estão se falando, que eles sentem falta um do outro, mas eles não estão conversando. Então, assim, que a gente vê que a Tessa ganhou neném, é uma menina que todo mundo apelidou ela de Mina, porque o nome dela é gigantesco. Então, assim, tá sendo legal. Foi legal ver do Ty. Eu tava com saudade deles. Saudade da Liv, do Kit. Eu sei que no próximo e último vai ter o Kit de novo, porque vai fechar nele, né? Começou com a busca dele, da família dele, e vai terminar nele. Mas eu estranhei um pouco não ter o Jem como foco principal desse conto, porque nos outros todos o Jem tá envolvido de alguma maneira. Nesse aqui não. O Jem, ele é citado, sabe? Ele nem aparece, não. Então, assim, eu estranhei um pouco, mas foi legal ver essa galerinha que tá mais recente pra gente, né? A gente fica sabendo que a Emma e o Julian tá pra Paris. Tá por Paris, briguetando. Então, assim, foi legal. Agora eu vou ler o último conto e eu volto pra conversar com vocês. Gente, já tem uns dias, acho que já tem uns 2 dias que eu terminei de ler esse livro, mas eu não tive tempo de vir aqui conversar com vocês. Eu li aqui o último conto aqui foi Pra Sempre Caídos, e esse aqui é um conto bem interessante, porque ele mostra o pós Rainha das Sombras, que foi o livro mais recente
da linha do tempo da Cassandra Clare, né? Não foi o livro Rainha das Sombras e da Escuridão. Não foi o livro mais recente em questão de lançamento, porque ela tá lançando agora As Últimas Horas, né? Mas em questão de cronologia, a Rainha do Ai da Escuridão é o último lançamento. Então, assim, a gente não sabe o que acontece pós aquilo. Então, esse último conto aqui, ele vai contar pra gente o que acontece depois daquilo, né? Então, a gente vê aqui, o Jace novo, né? Que é esse Jace que veio de Tulle. E aqui a gente vai meio que vagar pela história dele, né? Que ele conta aqui pra gente um pouco de como é a vida dele depois que ele veio, né? E como era um pouco a vida dele de antes, né? Então ele fala ali dos sentimentos dele com o Ash, né? Que é essa criança que ele tá ali meio que adotou pra ele, né? Que é o filho do Sebastian com a rainha Cilly. E como tá sendo essa vida dele depois que ele veio para o mundo atual, né? E como tá tudo diferente. Então ele começa a seguir algumas pessoas que lá no mundo dele foram mortas, né? Tipo a Alec, a Isabel. Ele começa a seguir elas para ver como tá a vida delas, o que aconteceu ali com eles. Então ele começa aí a vagar pela cidade e vendo as diferenças entre a vida dele em Tulle e a vida do Jace aqui, né? Fala até que ele tem um plano onde ele vai matar o Jace para assumir o lugar dele, só que no decorrer da história ele vê que não é tão simples assim, que não é só ir lá e assumir o lugar dele, porque ele tem o Jace do mundo onde a gente está acostumado, sem ser Tulle, ele viveu histórias que o Jace de Tulle, que ele passa a se chamar como é que é o nome que ele se dá um nome aqui, Janus. O Janus, eu não sei como é que seria isso em inglês, né? Janus. O Janus, que ele passa a se chamar Janus, ele tem uma outra bagagem na história dele. Então ele vê que aquilo ali vai ser meio complicado dele assumir o lugar de uma pessoa sem ter esse histórico, sem ter piadas internas, sem ter a vivência que aquela pessoa teve. Então ele começa ali meio que, aparentemente parece que ele vai dar uma investigada ali na vida do Jace para absorver essas informações e depois tentar tomar o lugar dele. Mas isso tudo vai ser lá para a última saga, trilogia da Cassandra Clare. A gente tem também aqui o Kit, Tessa e Jem. E como tá sendo a vida deles, né? A criança lá da Tessa e do Jem já tá um pouco mais velha. O Kit tem um apego ali com aquela criança, que é como se fosse irmãzinha dele. E a Tessa mais o Jem tem um apego com o Kit como se fosse deles também, sabe? Então a gente vê ali essa familhinha, né, sendo construída e é muito legal de ver, acompanhar eles também, sabe? Mas é mais legal ainda ver que a história do June, porque Janus, a história do Janus, porque liga muito com o futuro desse universo, né? Então, assim, eu gostei bastante desse último capítulo, desse último conto e, assim, acabou o livro. Demorei quase 6 meses para ler, demorei bastante, mas eu capei ele esse ano. Então, mas é isso, gente. Me diz aqui nos comentários quais foram os seus contos favoritos. E é isso, gente. Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, tudo isso, Patrick Rocha PR, ajuda o canal comprando os livros pelo meu link que tá aqui no comentário fixado e no botãozinho valeu para você contribuir com o crescimento do canal. Tá, até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, meu povo.